de sistematizar o conhecimento de acordo com a faixa etária dos alunos e dos contextos escolares. Continuando, para tal intervenção, se torna fundamental e necessário que os objetivos gerais e específicos, quer seja da disciplina, quer seja do componente curricular, sejam planejados, reelaborados e registrados, a fim de que tenha uma direção que deva ser seguida durante o processo educativo. E esse auxílio, os PCNs nos dá, né? E está nos PCNs. Isso aí eu já consegui extrair dos PCNs. Mesmo que a ação pedagógica e didática do professor seja necessária para que nova informação seja aprendida de fato, ou seja, nova informação por quê? Porque o aluno na bagagem dele não trouxe a informação relacionada a esse conteúdo. Então, pesquisas realizadas na década de 70 mostraram que crianças possuíam conexões próprias desenvolvidas acerca de muitos temas científicos, mesmo antes de uma educação formal. Aí eu trago para vocês o quê? Essa informação prévia, que o aluno não tem, ele ainda não tem, não ouviu falar na educação formal, mas quando você aborda o conteúdo, eles trazem ideias que talvez, e quase sempre isso acontece, complementam com o que você trouxe de forma teórica. Essa situação permite que os estudantes, a partir das suas experiências com objetivos, experiências pessoais com objetivos, eventos, pessoas, informações e mídias, constroem por si uma variedade de ideias e explicações acerca das coisas da natureza. E a isso chamamos de conhecimento prévio. Conhecimento prévio, como a gente já falou aula passada e acabou abordando agora, é o que o aluno já traz de conhecimento familiar, né? De uma estrutura e informações familiares, que a gente fala de conhecimentos empíricos, que é o que eles trazem na bagagem, né? De vivência, ajudam para que o professor ministre suas aulas teóricas e prática, precisa existir a prática, mas que o professor consiga aproveitar o que os alunos trouxeram em sua bagagem. Esse conhecimento prévio pode e deve ser utilizado como ferramenta inicial. Isso quem está dizendo não sou eu e não fui palavras minhas na aula passada. Eu estou falando de acordo com os registros teóricos, né, de estudiosos, de cientistas, que falam que esses conhecimentos eles devem ser sempre aproveitados e devem ser utilizados como ferramenta para que o professor ele consiga vincular o conjunto em conjunto com os estudantes. Em conjunto por quê? Porque quando a gente ensina, a gente aprende. E quando a gente aprende, a gente entende como funciona a cabecinha dos nossos alunos para outras informações que virão. Continuando, o conhecimento formal objetivados no planejamento e com as experiências pré-concebidas dos alunos, a fim de minimizar as diferenças conceituais. Aí eu abro um parêntese para falar das diferenças conceituais, né? Você pode falar sobre COVID-19, sobre coronavírus e sobre doenças infecto-contagiosas, mudando a palavra, mudando o conceito, mas dentro do mesmo assunto, e os alunos entenderão de forma melhor. Continuando, né? Estamos com 16, quase 17 minutos de aula, e já a gente acaba, penso que a gente consiga finalizar essa aula com menos de 30 minutos, para que o vídeo também não fique muito cansativo, né? E aí depois vocês externalizam o que aprenderam dentro das atividades. Então, continuando, falando sobre essa prática, sobre essa disciplina, a gente traz informações dos DCNs, né, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais alencadas aos PCNs pelo Sistema de Avaliação. O Brasil tem se empenhado em promover diversas formas na área educacional que possibilitam superar as novas demandas do mundo globalizado e competitivo. Competitivo por causa da relação que a gente fez lá com vestibular e concursos e tal. Sendo assim, as reformas educacionais para a educação básica são direcionadas por quem? Pelos DCNs. E também pelos PCNs e pelo sistema de avaliação. Sistema de avaliação eu falo porque eu acho que vocês já fizeram a disciplina avaliação educacional e existem diversos sistemas de avaliação
diferenciados para cada etapa do conhecimento, né? Por exemplo, o ensino médio, a gente tem um sistema de avaliação geral, que é o Enem, né? O ensino fundamental tem aquela prova Brasil, né, que é o 5º ano, tem a provinha Brasil e outras e outras. Mas voltando aqui, atendendo às razões expostas, advoga-se o ensino das ciências e da biologia como fundamental e primordial. Para tanto, o Ministério da Educação vem desenvolvendo uma pluralidade de pesquisas técnicas de cunho pedagógico a fim de traçar objetivos concernentes à utilização dos parâmetros curriculares nacionais e a LDB, fazer essa união, fazer essa junção dos dois, dentre os quais é destacado por Campelli 2002, estimular a busca do conhecimento e a continuidade do aprendizado de forma fora da escola, né? Do mesmo modo, o estudante que mantém o estímulo e dá continuidade aos estudos e à investigação, mesmo no ambiente extracurricular, alcança uma outra e ampla implícita conhecimento dentro dos objetivos. Dentro dessa etapa, né? Quais seriam? A formação do caráter crítico, né? Porque quando o aluno ele é estimulado a estudar na escola e fora da escola, ele adquire outras etapas implícitas do conhecimento, não fica só preso às aulas da escola. Assim como vocês não devem ficar presos à aula da presencial na faculdade, né? Então, é uma grande conquista para os alunos quando eles aprendem quando eles se formam de forma e caráter crítico acerca de informações encontradas de um espírito curioso investigador, que é isso que a ciência traz para a gente, né? O aluno cientista, ele é curioso, ele é investigador, e quando ele não é, o professor, ele, felizmente, eu digo felizmente, porque o professor ele é responsável por aguçar esse aluno investigador, esse aluno cientista, para que ele saia da educação básica, que é o nosso caso, saia com uma formação investigativa e científica, para que ele não se prenda somente a conteúdos escolares, a conteúdos de sala de aula, para que ele busque aquele porquê, ele continue pela vida da adolescência e adulto. E os nossos alunos, a gente acaba fazendo com os nossos filhos também, viu? A gente acaba podando esse porquê. Quando a gente faz isso, o aluno ele não cresce curioso, e ele não crescendo curioso, ele não vai ter uma formação cidadã investigativa, certo? Então, continuando, essa é a grande conquista de um aluno que é investigador, né? De um aluno que busca conhecimento. Para tal meta, o estudo da ciência e da biologia só se torna obrigatório na educação básica, mas também se consagra como uma da poderosa ferramenta para catalisar e objetivos traçados. Eu falo educação básica, mas o ensino médio é básico, viu? Educação infantil, ensino fundamental menor, maior e médio é educação básica. Somente o ensino superior que não é básico. Em síntese, os aspectos do ensino abordado até aqui possibilitam uma melhor compreensão da análise crítica acerca dos parâmetros, dos objetivos dos parâmetros curriculares nacionais, certo? Agora, nós vamos adentrar os parâmetros curriculares nacionais, que tem a sigla PCN, né, que você já sabe, PCNs, EF, que é Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Médio, e a gente não fala de ensino médio, Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Fundamental. E a gente não aborda ensino médio, porque não é o nosso foco, certo? Então, as diretrizes curriculares nacionais é um documento legal, né, que a aula passada a gente não falou sobre o DCN, só estamos citando ele agora. É um documento básico e legal que aborda, que doutrina o Conselho Nacional de Educação, que é o CNE. São conjuntos e definições doutrinárias sobre princípios, fundamentos e procedimentos da educação básica. Tá. As DCNs orientam sobre a organização curricular do sistema educacional, do ensino. E os PCNs
são construídos com base legal, orientados pelos DCN. Lembra que a gente falou na aula passada sobre a importância da Constituição para a educação brasileira, a importância da LDB para o ensino das ciências e dos PCNs, mas a gente não falou que entre o PCN e entre o LDB tem o DCN. Os DCN, como eu falei, é o quê? É uma organização curricular do sistema educacional de ensino. E os PCNs foi construído através dos DCNs, certo? E os PCNs do ensino fundamental, eles foram elaborados para possibilitar que a escola e seus estudantes tenham um acesso irrestrito aos conhecimentos socialmente elaborados. É explicado no texto que para tal objetivo no texto dos PCNs, se devam respeitar as variantes regionais, culturais e políticas, considerar as necessidades de construir padrões comuns. Ou seja, por mais que o PCN seja nacional, parâmetros curriculares nacionais, para o Nordeste precisa a gente respeitar a cultura, para o Centro-Sul, para o Sudeste, é preciso se respeitar. Você vai seguir os PCNs, mas respeitando a cultura da sua localidade, da localidade do seu aluno, certo? Para o currículo das ciências, em específico, o material, o PCN, ele foi elaborado com a intenção de servir ao professor como uma ferramenta, a gente já sabe disso. Não é obrigado você seguir o PCN, não, mas ele é uma ferramenta que lhe auxilia nos conteúdos atitudinais e diários para a sua turma, né? Para os seus alunos. E para o desenvolvimento da sua aula na prática, certo? Para o desenvolvimento da sua didática. Ele é fundamental. Então, eu não vou dizer aqui, usa se quiser. Não, eu vou dizer, é importante usar. É importante utilizar os PCNs como auxiliador nas suas práticas diárias. O enfoque do debate, no momento, em relação ao PCN, é traçados para o terceiro e quarto ciclos, que a gente vai falar sobre os ciclos, mas é importante que vocês procurem os PCNs para entender melhor, porque eu estou falando, pela primeira vez nós estamos tendo aula sem o uso, o auxílio do data show, então é muito mais complicado você só ouvir, ver minha imagem e não ver o material, né, que eu estou falando. Então, é muito importante que vocês tenham conhecimento dos PCNs, do livro, que vocês observem, entendam o que é primeiro e segundo ciclo, terceiro e quarto ciclo, que aborda cada um, certo? Nesse tempo, eu vou tentar trabalhar com vocês pelo menos uma aula sobre o livro, exatamente, documento, na prática. E aí depois a gente pode voltar para as outras aulas, né? Porque aí vocês entendem melhor quando eu estiver falando das etapas. Primeiro, segundo ciclo, terceiro e quarto ciclo. E quais são os temas transversais que aborda cada um deles, certo? Mas continuando, o terceiro ciclo corresponde ao sexto e sétimo ano, antiga quinta e sexta série. E o quarto ciclo corresponde ao oitavo e nono ano, antiga sétima e oitava série. O ensino das ciências naturais foi dividido em eixos temáticos com finalidade de ampliar a interação de potencial e viabilizar a aplicação dos PCNs na prática didática e pedagógica. Foram escolhidos e abordados os eixos, a saber, o primeiro, Terra e Universo, o segundo, Vida e Ambiente, o terceiro, Ser Humano e Saúde, o quarto, Tecnologia e Sociedade, certo? Isso aí está dentro dos PCNs.